Hoje eu quero convidar você a estar me acompanhando em uma mensagem cujo tema é o querer ou o não querer. Nós já podemos perceber que trata-se então do livre-arbítrio, a livre vontade. E são coisas que todos os dias nós estamos fazendo mesmo sem perceber. E eu quero então estar convidando você à leitura da palavra comigo para vermos o parecer de Jesus a respeito disso, o parecer de Jesus Cristo diante daqueles que ouviam a sua mensagem, a sua palavra, a respeito dessa questão. O texto está no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 37, eu selecionei a partir do versículo 37 até o versículo 44, e diz assim então a palavra de Deus: O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis ir a mim, para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Aqui está o texto, então, e nós vamos estar percorrendo esses versículos aqui e estarmos fazendo, então, aqui uma explanação dessa questão muito importante que é o querer, a importância do querer. O foco, eu quero centrar no versículo 40, onde Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus estava falando então da questão da dureza do coração daquele grupo de pessoas que estava ouvindo ali a mensagem dele, a mensagem que Deus mandou ele trazer para os homens. E a respeito então da decisão a respeito do que ele estava falando, se nós formos examinar o capítulo todo aqui do Evangelho de João, o capítulo 5, ele aborda muitos assuntos aqui, a questão da vida eterna, a questão daqueles que aceitam a palavra de Jesus Cristo e passam então da morte para a vida, a questão também do efeito da palavra na vida daqueles que ouvem e do poder da palavra que ele trouxe de Deus para nós, com respeito ao julgamento, com respeito à ressurreição, com respeito ao juízo. Então, seria importante que você depois estivesse lendo todo este capítulo 5, no seu todo, para que você tivesse então uma visão mais ampla desses assuntos e também pudesse ter um melhor entendimento a respeito do assunto que nós vamos abordar aqui, que é a respeito da importância do querer. Eu sempre gosto de lembrar um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 4, mais especificamente no versículo 8, onde diz o seguinte, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós vemos aqui que da parte de Deus, Deus já não tem mais o que fazer conosco com respeito à salvação, no tocante à sua mensagem, no tocante ao conhecimento da salvação, que Ele enviou através de seu Filho Jesus Cristo, no tocante também
a questão do sacrifício que ele também nos proporcionou para que nós pudéssemos receber o perdão, receber a promessa de vida eterna, esse sacrifício ao qual ele entregou o seu próprio filho naquela cruz para morrer por nós, para nos dar a oportunidade de salvação. E nesta mensagem, Jesus Cristo estava censurando aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo tudo o que ele trouxe de Deus para nós, de Deus para os homens. Jesus Cristo encarnou, ele é o verbo vivo, a palavra viva, ele encarnou, se tornou homem para falar aos homens. Uma coisa que chama atenção aqui, ele diz o seguinte: vocês nunca ouviram, jamais alguém ouviu a voz de Deus. Mas ele queria então estar evidenciando que naquele momento eles estavam ouvindo a voz de Deus, através do Filho de Deus, que desceu aqui na terra, em forma de homem, para trazer a mensagem que Deus enviou através dele para os homens. Então, após falar isso, ele disse também o seguinte: vocês não retêm a palavra, ou vocês não têm a palavra de Deus permanente em vós, em vocês, né? Por quê? Porque vocês não creem naquele a quem o Pai enviou, a quem Deus enviou. Ou seja, ele estava dizendo: vocês não creem em mim, vocês não creem que eu sou o Cristo, vocês não acreditam que eu sou o Messias, vocês não acreditam que eu sou o Salvador, o Redentor da vida, da alma de vocês. Então ele estava censurando ali aquele grupo de pessoas incrédulas. Nessa questão aqui de Tiago 4,8, onde diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus então está mostrando a oportunidade que nós temos agora, que ele se achegou a nós, de nós podermos tomar decisões de todos os dias, todos os momentos, estarmos nos achegando a ele também, estarmos dando passos de fé em direção à vida eterna, buscando a Deus, buscando nos aproximarmos de Deus a cada dia, através de cada atitude, através de cada gesto, através de cada obra que fazemos, através do nosso comportamento restaurado, através do nosso testemunho de que nós somos agora novas criaturas, filhos de Deus, recebemos a palavra, recebemos Jesus, temos agora a presença do Espírito Santo em nós. Então isto é estar dando evidências de que nós somos pessoas que estamos cada vez mais próximas, nos achegando mais a Deus, para termos então, através da presença de Jesus Cristo em nós, termos restaurado em nós então a imagem e a semelhança de Deus. No capítulo 12 de São João, aqui ainda, desse Evangelho de João, nos versículos 42 e 43, Jesus ele diz o seguinte, ou seja, o evangelista João ele diz o seguinte: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que isso quer dizer para nós hoje? Nós vemos hoje uma tendência da humanidade, de grande parte da humanidade, que tem também amado mais a glória do homem. Que embora muitos até acreditem em Jesus, mas não tomam uma decisão, estão inclusos dentro dessa palavra, dessa frase aqui que Jesus falou: vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus Cristo se refere a ele como a vida. Ele trouxe a vida novamente, a vida perdida lá no Éden pelo primeiro casal, a vida eterna.
A partir do momento que eles pecaram, a morte passou então a fazer parte da vida do ser humano. E Jesus Cristo veio devolver a vida eterna. Ele veio trazer de novo a oportunidade da vida eterna para aqueles que creem nele. Para aqueles que querem ele, para aqueles que desejam a vida eterna, para aqueles que querem receber essa promessa em suas vidas. Então nós temos que querer. Aqui está a importância do querer. Ele disse: vocês não querem. Então, como é triste, como é perigoso nós não querermos ouvir, atender, examinar, aceitar o evangelho trazido por Cristo da parte de Deus para nós. Porque Deus, em Cristo Jesus, ele enviou então uma mensagem para nós. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas de salvação. Então Deus enviou através de Jesus Cristo uma mensagem para nós dizendo: olha, eu quero agora, a partir de agora, através de eu sacrificar meu filho por vocês, eu estou fazendo um novo concerto com vocês. Um novo testamento agora, pelo sangue do Cordeiro de Deus, foi feito através de Jesus Cristo. E Deus enviou então a mensagem de que Ele estava nos chamando de novo à reconciliação, nos chamando de novo para recebermos a vida eterna perdida lá no Éden. Então essa questão do querer é muito importante. Quando Jesus censurou eles: vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele estava falando da vida que Ele trouxe, da vida que Ele é. No capítulo aqui 6 de São João, ele fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que trouxe vida ao mundo. Ele é o pão que veio matar a fome do mundo, a fome de justiça, a fome de desejo de Deus, a fome do desejo de conhecer Deus. Jesus Cristo é encarnado, o Filho de Deus. E embora ele tenha morrido aqui, embora ele tenha chegado até a morte, mas ele provou que é o Filho de Deus, que tem autoridade sobre a morte, quando ele levantou da morte e ressuscitou, para nos trazer então a esperança de que nós podemos vencer a morte da alma, a morte eterna, a condenação, a morte, que é uma condenação, uma separação de Deus. Nós temos a morte do corpo físico, onde o corpo, como diz a palavra de Deus, do pó viestes, ao pó voltarás, mas nós temos ainda a alma, o nosso eu, que Jesus Cristo veio então salvar. A Bíblia diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero estar então aqui falando a respeito dessa questão aqui, das conveniências, Muitos creram nele, diz aqui no capítulo 12 de São João. Muitos creram nele, mas não confessavam por causa do medo dos fariseus. Muitas vezes as pessoas têm medo de a família lhe rejeitar por eles aceitarem Jesus, por estarem seguindo o Evangelho. Tem medo dos amigos lhe repudiarem, também lhe rejeitarem, lhe marginalizarem, porque estão agora seguindo o caminho de Deus, porque estão crendo na palavra de Deus, estão crendo na Bíblia, se tornaram pessoas devotas de Cristo. Então muitas pessoas, elas, embora creiam em Jesus, gostariam de se tornarem cristãs, de se converterem, mas por medo das pessoas, como esses aqui que tinham medo dos fariseus, que eram contrários a Cristo. Então as pessoas têm medo de serem exclusas do seu meio social, têm medo de serem boicotadas por aqueles que não creem, por aqueles que não querem Jesus, e até mesmo expulsos do seu meio. Nós temos visto quantas injustiças, muitas vezes, um cristão, ele enfrenta por professar a sua fé em Cristo, por confessar a sua fé na palavra de Deus, a sua conversão, a sua transformação de vida.
perseguidos muitas vezes por certa parcela da sociedade, por certa parcela da família. Então era o que acontecia aqui nesse capítulo 12, é uma ilustração do que pode acontecer, do que acontece, é uma realidade que acontece na vida daqueles que creem em Jesus Cristo e começam a ter uma evidência de mudança de vida. As pessoas então começam a olhar para elas como elas se tivessem se tornado extraterrestres, ETs, marcianos, sei lá. Mas Jesus Cristo, ele explicou, o evangelista aqui, ele explicou muito bem, ele disse o seguinte, que essas pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, querem mais, né, usufruir do que o homem pode lhe proporcionar, do que aquilo que Deus pode lhe proporcionar, né? Vamos prosseguindo aqui então, a questão da aceitação, conforme diz no versículo 40 aqui, né? Vocês não querem vir a mim, Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, ele se refere a ele como vida, como luz do mundo, como Salvador, como Redentor. Então eu já falei sobre isso. No capítulo 14, São João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele se refere a ele como a vida da alma, a vida do homem, a vida do mundo. A vida que desceu do céu para trazer à humanidade a vida de Deus. As nossas escolhas, nós escolhemos, nós temos essa liberdade de escolher, como o primeiro casal lá no Éden teve a liberdade de escolher. Deus caminhava com eles todos os dias, mas quando eles resolveram ali então a contrariar a Deus, Deus não apareceu na frente dele e diga, não, não façam isso, vocês vão morrer, eu avisei que vocês vão morrer, não tirou aquela fruto daquela árvore da mão deles, impedindo eles, não, Deus deixou, assim como deixa você, deixa a mim tomarmos as nossas próprias decisões, querermos ou não querermos, mas essa questão de querer ou não querer tem efeito sobre a nossa vida. Quantas coisas que nós, muitas vezes, estamos semeando na nossa vida futura, que são escolhas, são decisões que nós tomamos hoje, para estarmos vendo, então, aquilo que nós escolhemos, para estarmos vendo o efeito daquilo depois, no nosso futuro. E, claro, a soma de tudo isso vai influenciar no nosso futuro com Deus, na nossa vida eterna. No lugar para onde nós iremos partindo daqui. Embora muita gente incrédula não creia que exista vida após morte, mas Jesus Cristo ressuscitou da morte provando que existe sim vida, e quando ele subiu ao céu, ele então provou que existe uma outra dimensão de vida, um outro reino, além dessa terra, dessa vida, para a qual ele pode então levar todos aqueles que creem nele, que seguem ele. Nós vemos aí um mundo mergulhado numa incredulidade, um mundo mergulhado aí, estar exaltando a glória humana, a glória do homem, o que o homem faz, o que o homem pode, a autoridade do homem. Mas nós vamos ver aqui uma questão aqui onde as nossas escolhas podem influenciar muito na questão da presença de Deus em nós. Nós sabemos, irmãos, que amigos e irmãos do canal aqui, você que está assistindo agora, talvez você não seja cristão também, mas essa informação é muito importante, é básica para você, vai influenciar mais tarde no seu futuro com Deus, sobre aquilo que você decidiu querer ou não querer. É aquilo que eu preguei na pregação passada, vai chegar o momento, Deus diz lá, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vai chegar o momento em que os incrédulos, ou o crédulo, né, ou aquele que crê, o que não crê, o que quer, o que não quer, ele vai estar tendo esse encontro face a face com Deus, para estar dando conta do que fez através da sua vida, do seu corpo, é o que a Bíblia ensina. Através da sua decisão, quis ou não quis Jesus, quis ou não quis o sacrifício da cruz e seu benefício.
Em 2 Crônicas 15:2 é outro texto que eu gosto muito de estar lembrando, batendo na tecla, para que quando chegue um dia, as pessoas, quando se apresentarem diante de Deus, elas não venham dizer: Deus, eu não sabia. Olha aqui, ó. Ou mesmo nesta vida, quando começa a colher as consequências da sua escolha errada, começam a padecer, sofrer, ter aflições causadas por si mesmas, então eles possam entender que foi uma questão de eles quererem, de eles escolherem aquilo que lhes trouxe depois uma consequência negativa. Veja bem, 2 Crônicas 15, versículo 2, diz o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, aquilo que está escrito em Tiago 8, está respaldado aqui também no Velho Testamento. Se a pessoa, deseja Deus, Deus se achega. Porque na verdade Deus já deu o passo dele, já mandou seu filho aqui, descer aqui para estar conosco aqui, trazendo a sua presença aqui. Por isso o nome de Jesus é Jesus Emanuel, é um dos nomes redentores, é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus se fez presente aqui conosco. Agora nós não podemos dar passos que nos distanciem dele, porque ele veio a nós, ele veio para nós, ele veio até nós. Então a Bíblia diz aqui, ó, enquanto vocês estão com ele, ele está com vocês, né? E se vocês buscarem a ele, vocês vão achá-lo. Se vocês vão buscar as evidências dele, vocês vão encontrar as evidências da presença, do poder, da pessoa dele, aqui nesta vida. Como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sobre a autoridade de Jesus, as pessoas que não creem, as pessoas que não querem. No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 11, diz que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo, Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. E em Filipenses 2, no versículo 10 e 11, diz: todo joelho ao nome de Jesus, Em Romanos diz: toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará a Deus, Confessará Deus, que Deus existe, Deus é real. Autoridades, pessoas incrédulas, pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam, todos eles vão se dobrar os joelhos, e toda língua, todos os povos da terra vão confessar que Deus é real, e Deus esteve aqui na pessoa de seu Filho Jesus e nos mandou um recado, nos mandou uma mensagem e nos mandou uma provisão. Ele proveu a restauração da nossa comunhão com Ele através do sacrifício de Jesus, para que possamos vencer a morte eterna e estarmos vivendo eternamente com Deus. Deus fez isso. Em Filipenses 2, versículos 10 e 11, diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então seja incrédulo, seja crédulo, seja fiel, seja infiel, seja autoridade, sejam grandes, sejam reis, sejam plebeus, sejam pequenos, sejam pobres, sejam ricos, sejam importantes ou não importantes diante da sociedade, todos vão estar se dobrando diante da autoridade de Jesus Cristo e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Temos aqui um fato real narrado nesse capítulo que nós lemos aqui, no versículo 43 do capítulo 5 de João. Jesus diz o seguinte: eu vi em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Está cheio disso no mundo de hoje. No mundo de hoje, nós precisamos prestar muita atenção, muita atenção. Quantas pessoas estão usando o nome de Jesus, mas na verdade estão exaltando o seu próprio nome. Pessoas aí nos mostrando
cristos que não são o Cristo da Bíblia, apresentando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então é por isso que é preciso examinar a Escritura, examinar a Bíblia, conforme Jesus disse, para que possamos detectar aonde está o verdadeiro Jesus nas religiões, nas pregações, nas mensagens que os homens espalham hoje. Porque existe essa questão dessa confusão, dessa mistificação do Evangelho, pessoas aí achando que estão cheias do Espírito Santo, que estão aí com a presença de Jesus em si, porque creram, mas estão crendo num Jesus que às vezes não é o Jesus da Bíblia, não é o Cristo da Bíblia. Então tem que prestar atenção, porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos. E estamos diante desses fatos. Assunto talvez para uma outra mensagem, né, mais esclarecedora a respeito disso. Mas Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, vocês não aceitam. Quantas pessoas hoje fazem devoção a nomes que não é o nome de Jesus? Pessoas que já morreram, pessoas que não existem mais, pessoas que são pessoas relatadas pela Bíblia, mas não existem mais, morreram, não ressuscitaram, não estão mais aqui, não influenciam mais em nossas vidas. Eu posso influenciar você pregando a palavra de Deus enquanto estou vivo aqui, testemunhando de Jesus Cristo enquanto estou aqui. A partir do momento que eu parto daqui, que eu morro, minha vida não tem mais efeito sobre vocês. Mas a vida de Jesus tem, porque Ele é eterno, Ele venceu a morte. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, conforme dizem Hebreus, 13:8 de Hebreus. Então existe isso da glória humana, as pessoas preferirem um ser humano para ser devoto desse ser humano que morreu, que já não tem mais influência nenhuma aqui, para estar prestando devoção. E Jesus disse: olha, a outros nomes vocês se renderão glórias. E eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitam. Aqui no versículo 44 também ele se refere a isso, dizendo: como é que podem vocês, como é que vocês vão poder crer se vocês estão recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Como é que vocês vão poder crer se vocês estão aí misturando a fé de vocês em pessoas humanas? Ele está dizendo aqui, honrando uns aos outros, os próprios seres humanos carentes também da salvação de Deus. Vocês honram eles, estão dando honra a eles e não honram não honram o próprio Deus, a honra que vem só de Deus. Não buscam essa honra que vem só de Deus, que está em Cristo Jesus. E finalizando aqui no versículo 39, nós lemos o seguinte: examinais as Escrituras, Jesus disse, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então olha aí a responsabilidade que temos de estar atendendo a esta ordem de Jesus e examinarmos a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você é enganado. Você é uma vítima na mão dos malandros da fé de hoje, dos aproveitadores, dos negociadores da fé. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, para ver se o que pregam dentro da religião a qual você pertence, se o que pregam lá é bíblico, é verdadeiro. Não seja enganado. Jesus disse: examine as Escrituras, porque é nas Escrituras que estão confirmadas de que eu sou eu. Ele disse: as Escrituras testificam de mim, ou testemunham de mim, confirmam sobre mim. Então faça isso, examine as Escrituras. Lá em Oséias 4:6, eu citei outra vez 6:4, mas é 4:6 de Oséias. Lá Deus diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então conheça a palavra, conheça a lei de Deus, Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ouça a palavra de Deus, creia em Jesus, decida-se. Você tem que querer. Se você não quiser, a salvação não acontece com você. Queira Jesus,
Aceite Jesus, decida-se por Jesus. Use o seu livre-arbítrio para querer o bem para você, para querer a vida para você. Vamos fazer isso? Deus te abençoe na sua decisão. Quero orar por você. Que é o momento de oração, nosso vídeo está chegando ao final. Ore comigo. Querido Deus, eu entrego esta pessoa que agora se decide, que quer a palavra, que quer a verdade, que quer pertencer a Ti, que quer a vida eterna, que quer o perdão, que quer Jesus na sua vida, no seu coração, guiando seus passos, em direção à vida eterna, em direção ao céu. Eu entrego esta pessoa agora nas Tuas mãos. Meu Deus, esta pessoa que está enferma, que está doente, esta pessoa na família também que está doente, na família dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, eu entrego nas Tuas mãos para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha estar trazendo de novo a saúde e a vida. Abençoe esse lar, essa família, esse pai de família, essa mãe de família, esposa, esse casamento, a vida conjugal, filhos, filhas. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos que ouvem esta mensagem nesta hora e recebem esta oração, recebam de Ti também, Deus da glória, a direção para a sua vida, a saúde, a vida, o poder, e que recebam de Ti, Deus, as bênçãos já para agora. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus te agradeço. Amém, amém. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, e que Deus esteja e continue lhe abençoando, né? Compartilhe esse vídeo se acha importante aí que alguém também esteja ouvindo essa mensagem, essa palavra. Compartilhe aí no seu Facebook, esteja deixando à disposição as mensagens das coisas boas. Esse mundo está tão cheio de notícia ruim, notícia de morte, notícia de doença, notícia de catástrofes. Vamos espalhar a notícia boa? Vamos espalhar de que existe um reino prometido para nós, onde nós poderemos adentrar em Cristo Jesus e achar descanso para isso tudo. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal e esteja divulgando. Este canal é um canal evangelístico e que Deus lhe use também para que possamos juntos espalhar as notícias boas da parte de Deus. Deus lhe abençoe, paz seja contigo. Até a próxima.